Fica. Bom, finalmente eu assisti Odisseia. Hoje eu vou falar de um assunto que finalmente aconteceu. Eu finalmente assisti Odisseia depois de muita luta pra conseguir. E hoje eu vou contar mais ou menos como foi essa experiência pra vocês. E pro vídeo, além da análise de um especialista de cinema, vocês vão ver essa jornada do herói Hugo, que aqui vos fala, até finalmente conseguir assistir esse filme. Já puxando o assunto, esse filme foi o primeiro filme gravado 100% em IMAX, películas 70mm. E em homenagem a isso, eu fiz o vídeo anterior, que inclusive complementa esse daqui, então corre lá e assiste o vídeo que eu falo sobre IMAX e esse universo do cinema, que pouca gente se aprofunda, e lá eu falo de uma maneira bem descontraída, bem divertida, então eu aconselho você a assistir, mesmo você sendo totalmente leigo no assunto de cinema, assiste lá. Como eu disse, para conseguir assistir esse filme foi uma luta. Na semana do lançamento, eu tive uma viagem pra Bahia, viagem a trabalho, então não tava vagabundando. E a todo momento eu tava pensando aqui no canal, inclusive eu escrevi o roteiro do vídeo de GTA 6 lá na Bahia pra vocês, tá? Então, se você não assistiu esse vídeo, assiste lá também, pelo amor de Deus, deu trabalho. Enfim, eu fiquei uma semaninha lá mais ou menos, não consegui assistir lá, porque lá não tinha cinema onde eu tava. Então eu deixei pra assistir quando eu voltasse pro Rio, e foi isso que aconteceu, mais ou menos, né? Porque aqui no Rio só tem uma sala de cinema IMAX, eu não consegui de jeito nenhum. Todas as vezes que eu tentava reservar já tava lotado, eu tentava comprar o ingresso, tava que a cadeira já não estava mais disponível, então o site estava todo bugado, todo fodido, e eu simplesmente não consegui comprar. Inclusive meu parceiro Sávio, um abraço. Sávio foi lá no New York Center, de Niterói pro New York Center, para comprar o ingresso e não conseguiu. Dado toda essa situação, eu me deparei apenas em um caminho, que foi o grupo Sagui Boys 2. Pra quem não sabe, o grupo Sagui Boys 2 é uma reunião de pessoas aleatórias e essas pessoas estão presentes, só meliante. E eu tive a brilhante ideia: vou agendar um rolê da Sagui Boys 2 pra assistir Odisseia. E nesse rolê vai render um conteúdo muito foda pro meu vídeo. E não foi isso que aconteceu. Então a ideia surgiu, resolvi criar o convite, e como vocês estão vendo, o convite foi mais ou menos assim: sessão IMAX de pobre, Odisseia do Nolan. As informações básicas: dia, sábado que vem, dia em número dia 1/8, horário às 18 horas, início da sessão às 21 horas, local, casa de Hugo. Inclusive tinha uma missão, que era 1. Achar um bom projetor, isso a gente conseguiu. 2. Achar um filme em OpenGate 4K, versão 1.43:1 IMAX. E 3, comprar pipoca. Nosso camarada Kevin ficou responsável por achar alguns links ali no Twitter. Nosso camarada Andrew, ADM do grupo, ele ficou encarregado de baixar os filmes no PC do trabalho e ver se tinha vírus ou alguma coisa ruim. Em português aqui embaixo, que fora que tá horrível também essa imagem. Gravou com o Samsung Galaxy. Eu acho que o PK também, um abraço PK. E finalmente a gente achou o filme. Só que o filme não era a versão OpenGate, tava em 2.39:1. E detalhe, o filme tava em inglês original, com a legenda em inglês, com uma legenda em espanhol por cima, e gravada da própria sala de cinema. Eu confesso que bateu um pouco de nostalgia desse momento, passava as cabecinhas na frente. E o rolê finalmente aconteceu, não rendeu porra nenhuma, a gente não assistiu filme nenhum. E é isso, a gente conseguiu o principal, que era reunir a galera, só que a gente acabou ficando no poker, no Jack Daniels Honey e muita E quando a gente se deparou já era meia-noite, ninguém assistiu porra nenhuma, e o que restou foi PK farmando aura aí, como vocês estão vendo. Com o rolê da Sagui Boys dando totalmente errado, a gente decidiu partir pro plano B, que era o cinema. Infelizmente não ia suportar a burocracia de ter que ir numa sala IMAX, então a gente acabou indo na sala tradicional mesmo. Só que dessa vez foi bem do nada, a gente acabou não convidando com antecedência o grupo Sagui Boys. Então para essa sessão, apenas eu e meu camarada Andrew presente. Enfim, finalmente a gente chegou no cinema. A gente até cogitou assistir outro filme lá, que tinha mais interessante, mas a gente seguiu no foco e compramos ingresso de Odisseia. Ingresso comprado, a gente acabou pulando fila, né? 5 vantagens de ter um amigo autista. Vamos lá. Mas antes a gente foi comprar alguma coisa pra comer, né? Pra forrar, porque, porra, 3 horas de filme é foda. Já estamos com o nosso kit Odisseia aqui em mãos. E finalmente entramos na sessão, sem uma máquina de lavar.
Chegando na sala de cinema, um desastre. A gente sentou bem no fundão, então tava parecendo sala de aula. A sala tava tão suja que tinha até um casaco perdido. A cadeira que eu comprei tava suja de refrigerante, toda melada. Realmente a última sessão é sempre a mais triste, ainda mais lá no fundão. E finalmente, Odisseia começa. Daí o filme passa, Odisseia chega em seu ápice, muitos cachorros em cena. Odisseia chega ao seu declínio, esse velho desgraçado jogando os cachorros do penhasco. Odisseia volta pro seu ápice, cachorro sendo acariciado. E finalmente a sessão termina. Graças a Deus ninguém aplaudiu a porra do filme no final. Daí a gente esperou pra ver se tinha alguma cena pós-crédito, só que a gente lembrou que não é filme da Marvel. Aí eu vi essa placa aqui e resolvi prestar uma homenagem a essa placa aí, que eu sou totalmente contra ela. Daí eu voltei pra casa, escrevi esse roteiro, gravei o vídeo, editei o vídeo e vocês estão me vendo agora. Tudo isso pra gente chegar aqui e vocês ouvirem a minha opinião, que eu não sei se é a das melhores do mundo, mas isso é lindo. Muito obrigado, galera. Mas enfim, pra quem não sabe, Odisseia, do Nolan, é uma adaptação do poema Odisseia, do Homero. Eu acho que eu não preciso ficar explicando o que é esse poema, até porque todo mundo já conhece. Mas o fato é que o Nolan conseguiu juntar todo mundo num filme só. Isso inclui o Batman, a Menina de Euforia, Homem-Aranha, o novo Homem-Aranha, não o antigo, Travis Scott, o Perdido em Marte, que ele foi achado, inclusive, e alguns podengos portugueses. Vocês vão entender porque isso é importante. E essa brincadeira, irmão, custou caro. Só metade disso ele gastou em podengos, mas o custo total foi de cerca de 250 milhões de dólares. Outra metade disso, desses 250, cerca de 125 milhões de dólares, foi destinado apenas pro marketing, tá? Só pra vocês terem uma noção do tamanho dessa brincadeirinha. Hollywood, mano, Hollywood. Mas enfim, você já falou pra caralho, não falou o que você achou do filme. Bom, é realmente uma obra de arte. É inegavelmente uma obra de arte. Eu falei no vídeo anterior que eu sou fã do diretor de fotografia que fez Odisseia, que é o Hoyte van Hoytema. Não tem como falar desse filme sem colocar esse cara como responsável pelas belezas que a gente vê. Então, se você quer assistir imagens bonitas, assiste filmes do Nolan, tá? Sério, é papo de você ficar de queixo caído em cada cena, até nos mínimos detalhes ali. Eu acho que a fotografia é muito completa. É alto nível do cinema, né? E como eu também falei no vídeo passado, esse foi o primeiro filme gravado 100% em IMAX 70mm. A gente está presenciando aqui a história mudando. A partir desse filme, muitos outros vão surgir com essa premissa também, vocês vão ver. Falando sobre um pouco do design da obra, né, da direção de arte, desse mundo do figurino, dos cenários e tudo que compõe esse universo, pra mim é simplesmente absurdo. Tem tudo de positivo, mas esse filme gerou uma polêmica, né, assim como todo filme gera uma polêmica de alguma forma. O figurino e a direção de arte ali em geral, mas principalmente o figurino, gerou uma polêmica porque não tem uma precisão histórica, mas simplesmente, pra mim, eu caguei pra isso. E daí? Se eu quisesse precisão histórica, eu ia assistir um documentário, assistir Discovery Channel, NetGeo, sei lá. Eu tenho um encantamento por obras, por filmes que me fazem mergulhar no universo, que me fazem sentir que eu tô presente ali, junto com os personagens. Eu acho que quando o filme é bom, quando a direção de arte é boa, quando o design de produção é bom, você se sente presente ali no universo. A principal característica de um filme de fantasia, esse filme é ação e fantasia, é ter um design de produção bem feito. A criação do universo tem que ser muito bem construído, tem que ser muito concreto para as pessoas que estão assistindo terem essa sensação que eu descrevi agora. Odisseia de Homero foi o início de tudo que a gente conhece basicamente do cinema ocidental. Basicamente todas as características de um filme de, sei lá, de herói que a gente conhece hoje veio a partir dessa obra. Várias características presentes, principalmente a jornada do herói, perpetuam em filmes até hoje. E o roteiro desse filme, ele faz isso muito bem. Ele descreve cada jornada ali que o Odisseu tem, cada dificuldade que ele passa, cada situação que ele se encontra. Certos elementos da narrativa servem como guia ali pra impulsionar a história, pra fazer com que você fique ali cada vez mais imerso nesse universo e que a história se complemente ali quando você tá assistindo. Tiveram algumas coisas, obviamente, da história original de Homero que não estão presentes, que o Nolan resolveu não colocar na história, como, por exemplo, a parte que o Odisseu tá lá com o Ciclope na caverna e ele fala que o nome dele é ninguém, e eu acho que isso gera uma confusão no Ciclope, e eles conseguem
conseguem escapar daquela situação. Aqui no filme é representado de uma forma diferente. O fato de não ter algumas coisas, até por se tratar de um filme, né? Quando a gente adapta uma obra escrita, a gente tem que selecionar algumas coisas específicas pra jogar fora. Mas eu acho que tirando isso, o filme tá bem completo. O roteiro, você consegue ter uma construção do personagem muito bem feita. Você consegue entender quem é o Odisseu, a índole dele, por que ele toma aquelas decisões, né, difíceis ali no meio da história. Sobre a trilha sonora desse filme, eu não preciso nem comentar, tá simplesmente absurda. Quem fez as composições foi Ludwig Göransson. E o cara amassa, simplesmente é um gênio. E os filmes do Nolan têm essa característica aí de uma trilha sonora do caralho. E eu sei que o Ludwig amassou na trilha sonora, mas quem masterizou essa porra desse filme é um psicopata, que eu acho que é o som mais alto que eu ouvi na sala de cinema. Eu tive que tapar o ouvido às vezes, juro pra você. O Andrew tá de prova aí que eu tive que fazer isso. Que caralho, mano, ensurdecedor. Esse filme também tem muito uma das características que eu acho mais marcante do Nolan, e olha que eu sou Nolete, eu tenho propriedade aqui pra falar, que é a montagem. Então se você quer assistir um filme do Nolan, esse filme é totalmente Nolan. Se você realmente já assistiu pelo menos mais de um filme do Nolan, você vai entender o que eu tô falando, especialmente por conta desse ponto que é a montagem, que pra mim é a parte mais marcante dos filmes dele. Enfim, a fotografia tem aqueles movimentos característicos também do Nolan, aqueles dolly-in, assim, bem lento, aqueles grandes planos gerais. Cara, tem muita coisa característica do Nolan que tá presente em outras obras dele, que esse filme traz à tona, e é por isso que eu sou fã desse cara, mano. Falando sobre atores, um dos únicos defeitos desse filme foi o Travis Scott ter aparecido pouco e ele não ter cantado Fim naquela resenha. E como eu disse lá no início, esse cara juntou o Dream Team dos atores de Hollywood hoje em dia, mas o ator destaque desse filme foi o cachorro do Odisseu, o Argus. Isso a gente não tem como contestar. O cara simplesmente atuou pra caralho. E o Argus é um podengo português. Existem apenas 75 podengos português no mundo hoje em dia. O cara é 1/75, porque ele é o mais velho. Mas enfim, a atuação de todo mundo ali tava sensacional. Eu não preciso nem descrever um por um. Eu não sei se a atuação do Matt Damon ali é mais excelente possível, mas eu curti ele como Odisseu, sim. O Tom Holland, eu acho ele muito sem gracinha, mas nesse papel de Telêmaco ele se saiu bem. Eu acho que combinou perfeitamente. Desculpa a galera que é fã dele, mas porra, o John Leguizamo, ele conseguiu me deixar com ódio dele, porque ele mata cachorro, mas ao mesmo tempo esse cara defende cachorro. Eu não sabia se eu gostava ou se eu odiava esse cara, mano. A Zendaya, eu acho que ela... A Zendaya, eu acho que descanse em paz todos os podengos portugueses que o Eumeu jogou do penhasco, e que descanse em paz todos os guerreiros que morreram nessa aventura do Odisseu. Se não fosse pelo Odisseu, estaria todo mundo vivo ainda, mano. E como nem todos sabem, o Nolan não usa VFX, né, segundo a falácia popular. Então um grande abraço pro ator de 25 metros que fez o Ciclope da caverna lá. Galera, obviamente que é brincadeira, né? Óbvio que o Nolan usa VFX nos filmes dele. Isso daí é um exagero que a galera cria, até mesmo a própria produção do filme pra servir como marketing, né? Ele usa VFX sim, mas é o que ele fala em várias entrevistas. Ele tenta fugir o máximo de VFX, fazer os efeitos práticos ali, tipo destruição de cenário, fogo, coisas explodindo, armadura, quantidade de pessoas numa batalha. Tudo isso ele tenta fazer em locações reais. Inclusive, esse filme foi gravado a maior parte em locações reais. Mas todo filme de Hollywood é cheio de VFX escondido, VFX muito bem feitos, que você quase não consegue perceber ali, tá? Já pensou se essa galera tivesse que morrer de verdade? Se a galera tivesse que ficar toda cagada dentro daquele cavalo? Ia ser foda, não? E galera, eu recomendo esse filme. Obviamente eu recomendo, não só esse, mas outros filmes da filmografia do Nolan. No último vídeo eu ressaltei que Memento é um dos meus filmes favoritos. Existem muitos filmes clássicos aí da filmografia dele, então assista. Esse é um filme que vai despertar sentimentos aí em você, sim. Você vai ficar emocionado em algumas partes, mas eu não acho que esse é o filme dele que mais despertou isso em mim. Interestelar, por exemplo, me despertou muito mais. Assista no cinema, especialmente numa sala IMAX. Eu sei que nem toda cidade tem uma sala IMAX, mas se não tiver, tenta assistir na sala que tem a maior tela possível. Agora, se você não quiser, espera sair a versão no streaming, no digital, em IMAX, ou então você recorre aí
aí pra... Enfim, chegamos ao final de mais um vídeo. Lembrando que esse vídeo foi um pouquinho mais contraído. Eu não quero fazer um review técnico, porque eu acho que muitos canais já fazem isso. Quero trazer um pouco mais de humanidade aí nos meus reviews, trazer um pouco mais sobre a experiência de ter assistido como um todo. Vocês curtiram muito o vídeo de Backrooms, e o vídeo de Backrooms foi exatamente isso. Trouxe muitos assuntos pessoais, muito mais do que eu falei do filme, e foi uma parada que vocês curtiram, então eu tô trazendo aqui de novo. Lembrando que essa rapaziada aqui, acho que aqui, foi a rapaziada que comentou no vídeo anterior. Tem um pouquinho menos de gente, porque eu acho que o assunto é mais específico. Nem todo mundo se interessa por ele. Mas se você caiu nesse vídeo de paraquedas, vai lá conferir, porque eu disse, o vídeo tá legal, tá bem completo sobre o assunto. Então assista. É isso que temos pra hoje. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Falta cachorro. Um abraço ao Odisseu, que gosta de cachorro. Eu realmente me identifiquei muito com o personagem por conta disso. Eu esqueci de falar isso no vídeo, mas eu acho que eu falei de cachorro um pouquinho mais do que eu deveria. Né, Larica? Acho que agora foi, hein? Acho que agora foi.